Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. A chuva fina caía sobre o cemitério, enquanto os guarda-chuvas negros se alinhavam como soldados silenciosos. O corpo de Otávio Vasconcelos, empresário respeitado e patriarca de uma das famílias mais tradicionais da cidade, era baixado à terra. Lívia, sua filha mais nova, observava à distância, com os olhos marejados e o peito apertado por uma mistura de tristeza e ressentimento. Fazia quase 7 anos desde que ela se afastara da família, após uma briga com a meia-irmã Verônica, que nunca a aceitou como parte legítima dos Vasconcelos. Filha de Otávio com uma empregada que morreu jovem, Lívia sempre fora vista como a bastarda, a mancha discreta na reputação da família. No entanto, o pai sempre a amara. Nos encontros secretos que tinham, Otávio prometera corrigir tudo. Prometera que ela teria seu lugar, seu nome, sua parte. Mas agora ele estava morto. No salão principal da mansão dos Vasconcelos, após o enterro, o advogado da família, Dr. Maurício Teixeira, preparava-se para a leitura do testamento. A sala estava cheia, primos, tios, empregados antigos, e no centro, de pé ao lado da lareira, estava Verônica elegante e fria, vestindo preto como se fosse uma rainha em luto, ou uma viúva que herdara tudo. Lívia sentou-se discretamente em uma das cadeiras ao fundo, ignorada por todos como sempre fora. Seu coração batia forte. Ele deixou algo para mim, repetia mentalmente. Ele me prometeu. O advogado pigarreou. Como última vontade e testamento de Otávio Vasconcelos, declaro que todos os meus bens, incluindo propriedades, ações e investimentos, devem ser deixados em posse única e exclusiva de minha filha legítima, Verônica Vasconcelos. Silêncio. Um silêncio que esmagou o peito de Lívia como um soco. Não pode ser, murmurou, levantando-se abruptamente. Isso está errado. Ele disse, ele me prometeu. Verônica virou-se lentamente, com um sorriso contido e venenoso. Ah, querida, se ele prometeu, esqueceu de registrar. Todos os olhares se voltaram para Lívia. Alguns com pena, outros com indiferença. Mas para ela, tudo ficou turvo. Sentiu as pernas falharem, o estômago revirar, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Saiu correndo da mansão, sob o olhar de desprezo da irmã. Do lado de fora, o céu escurecia mais ainda. A chuva agora caía pesada, molhando seus cabelos e roupas, mas ela não se importava. Estava encharcada de dor. Naquela noite, trancada no pequeno apartamento onde vivia, Lívia releu cartas antigas do pai. Em uma delas, escrita à mão, ele dizia: Você é minha filha, de sangue e de alma. Um dia, tudo será seu por direito. Prometo corrigir os erros do passado. Então por que não cumpriu? Ela passou a madrugada pensando, revivendo lembranças. Um detalhe, uma frase, algo fora do lugar. Até que se lembrou de uma conversa com Pedro, o antigo caseiro da fazenda da família. Ele dissera certa vez que Otávio andava desconfiado de alguém muito próximo. Que tinha mudado documentos importantes de lugar. Que queria proteger o que era de Lívia. No dia seguinte, determinada, e com os olhos vermelhos de tanto chorar, Lívia foi até a fazenda onde cresceu. Encontrou Pedro, agora velho e com a saúde frágil, mas ainda lúcido. Pedro, me diga a verdade. Meu pai, ele mudou o testamento, não mudou? O velho hesitou, olhando ao redor. Mudou sim, menina. Mudou faz uns meses, depois daquela discussão com a Verônica. Mandou guardar uma nova cópia no cofre do escritório. Eu vi. Ele mesmo me pediu para instalar uma fechadura nova. Lívia sentiu o coração acelerar. E o cofre? Ele ainda está lá? Pedro coçou a cabeça. Tá sim. Mas no dia em que ele morreu, Verônica chegou antes da ambulância. Disse que queria se despedir sozinha. Ficou lá dentro, depois saiu chorando. Desde então, ninguém mexeu naquele escritório.
Lívia sentiu as peças se encaixarem lentamente. A exclusão do testamento. O silêncio de todos. O olhar vitorioso de Verônica. Algo estava errado, e agora ela sabia onde começar. Saiu da fazenda com os punhos cerrados, a alma em brasas. Ela podia ter sido apagada do papel, mas não seria apagada da história. Otávio prometeu, e ela iria provar que ele não mentiu. No fundo, ela já não queria só a herança. Queria justiça. Queria a verdade. E dessa vez, não iria parar até conseguir. Lívia voltou à mansão dos Vasconcelos no final da tarde seguinte. O céu, ainda carregado, parecia refletir a tensão que ela sentia por dentro. Havia crescido ali, entre aqueles corredores imponentes, mas agora cada passo soava como uma invasão. O lugar, antes cheio de vida nas festas do pai, estava silencioso, sombrio. Com as chaves antigas que ainda guardava, entrou pela porta dos fundos, discretamente. Sabia que Verônica estaria na reunião com o advogado, ela mesma ouvirá a conversa ao telefone entre os funcionários da casa. Tinha uma janela de tempo curta, mas suficiente. O escritório ficava no andar térreo, ao lado da biblioteca. Um cômodo de madeira escura, cheiro de couro e poeira. O cofre ainda estava lá, embutido na parede atrás de um quadro antigo do avô Vasconcelos. Quando Lívia retirou o quadro, seus dedos tremiam. A fechadura digital ainda estava intacta. Tentou algumas combinações. Data de nascimento do pai, a dela, o aniversário da mãe. Nada funcionava. Foi então que se lembrou de um número recorrente nas cartas do pai. 2411, a data em que ele e sua mãe haviam se conhecido. Inseriu os 4 números. Clique! O cofre abriu com um estalo seco. Dentro, havia uma pasta de couro, algumas joias antigas, um pendrive e uma carta. Lívia agarrou tudo, e fechou o cofre rapidamente. Saiu da casa, antes que qualquer funcionário notasse sua presença. De volta ao apartamento, respirando com dificuldade, sentou-se no chão da sala e abriu a carta. Reconheceu a caligrafia do pai de imediato. Se você está lendo isso, minha filha, é porque algo deu errado. Eu sabia que alguém tentaria impedir o que é seu por direito. Por isso, deixei este testamento registrado em cartório e guardei esta cópia como prova. A Verônica, ela mudou muito. Cuidado com ela. Pro Jesse. Com amor eterno, papai. As lágrimas escorreram pelos olhos de Lívia. Por fim, uma confirmação. Ela não estava louca. Seu pai queria que ela tivesse o que era seu. Verônica mexera no testamento, disso ela não tinha mais dúvidas. Ligou imediatamente para o único advogado que conhecia e confiava, Rafael Almeida, um ex-colega de faculdade de Direito. Tinham perdido contato, mas ele sempre fora ético, brilhante, alguém que lutava pelas causas certas. Rafael, é a Lívia Vasconcelos. Preciso de ajuda. Urgent. No dia seguinte, encontrarão-se em um café discreto no centro da cidade. Rafael ouviu tudo com atenção. O enterro, a exclusão do testamento, a conversa com Pedro, o cofre, a carta. Você tem provas físicas disso? Ele perguntou, os olhos intensos. Lívia entregou a carta e o pendrive. Aqui está. E tem mais, Pedro pode testemunhar. Ele viu Verônica entrando no escritório na noite em que meu pai morreu. Rafael examinou o conteúdo do pendrive. Havia escaneamentos do testamento original, com data anterior ao documento lido por Maurício Teixeira. E mais importante, uma assinatura digital registrada no cartório da cidade, atestando a validade do documento. Isso é ouro puro, Lívia. Mas precisamos de mais. Precisamos saber onde está essa versão registrada. E precisamos proteger o Pedro. Se Verônica já tentou esconder tudo isso, ela é capaz de ir ainda mais longe. Eu vou falar com o cartório amanhã. E sobre o Pedro, vou levá-lo para minha casa. Ele não pode ficar sozinho na fazenda. Rafael assentiu. E eu vou entrar com uma ação judicial imediatamente.
Vamos pedir a impugnação do testamento atual com base em fraude e ocultação de provas. Lívia, pela primeira vez em dias, sentiu uma fagulha de esperança. Mas no fundo, sabia que o jogo estava apenas começando. Naquela noite, já tarde, ela recebeu uma ligação. Alô? Você está cavando sua própria cova, Lívia, disse a voz do outro lado, fria e sem emoção. Era Verônica. Acha mesmo que pode enfrentar alguém como eu? Eu fui criada para vencer. Você nasceu para perder. A ligação caiu. Lívia ficou parada, olhando para o vazio. O medo bateu forte, mas durou pouco. Apertou os punhos e sussurrou para si mesma. Eu nasci para lutar. E agora eu tenho a verdade ao meu lado. O processo havia sido protocolado naquela manhã. O nome de Lívia Vasconcelos agora estampava manchetes em blogs jurídicos e colunas de fofoca da sociedade. Filha bastarda quer fortuna dos Vasconcelos, diziam uns. Briga por herança pode levar segredo de família ao tribunal, diziam outros. Na sala do pequeno escritório de Rafael, o clima era tenso, mas firme. Já notificamos o cartório. O testamento original será requisitado oficialmente pelo juiz, explicou ele. E a carta do seu pai, juntamente com o pendrive e o depoimento de Pedro, já estão anexados como provas. E Verônica? Lívia perguntou. Já recebeu a intimação? Rafael olhou o relógio. Deve receber a qualquer momento. Como se o universo escutasse, o telefone de Lívia vibrou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Você é mais burra do que eu pensava, disse Verônica, com a voz carregada de ódio. Makes her come a familia errata. Mexi com a mulher certa, respondeu Lívia firme. E agora o mundo vai saber quem você realmente é. A ligação foi encerrada abruptamente. Nos dias que seguiram, a tensão cresceu. Verônica contratou um dos advogados mais caros e agressivos da cidade, Dr. Armando Neves, conhecido por seus métodos impiedosos. Entraram com uma ação contra Lívia por difamação, alegando que ela estava tentando manchar a imagem da irmã para obter vantagem financeira. Rafael, sempre calmo, manteve o foco. Isso é só cortina de fumaça. Eles sabem que temos um caso sólido. Só querem te desestabilizar emocionalmente. E funcionou, por um tempo. Lívia começou a ser seguida por jornalistas. Amigos antigos a evitavam. Colegas de trabalho comentavam pelas costas. Na internet, Verônica espalhou boatos de que Lívia sofria de distúrbios psicológicos desde a adolescência, tentando pintar sua imagem como instável e vingativa. A humilhação pública era quase insuportável. Mas Pedro ainda estava lá. E mesmo com a saúde debilitada, decidiu gravar um depoimento em vídeo, narrando o que vira. Verônica trancada no escritório do pai na noite de sua morte, saindo com uma pasta em mãos, nervosa. Disse também que Otávio o havia instruído a guardar segredo, mas que agora, diante da injustiça, não podia mais se calar. O vídeo viralizou. Foi o primeiro golpe público contra Verônica. No tribunal, a primeira audiência foi marcada. A sala estava cheia de jornalistas, curiosos e membros da alta sociedade. Verônica chegou com um vestido preto elegante, óculos escuros e um sorriso de nojo nos lábios. Sentou-se de forma arrogante ao lado de seu advogado. Lívia entrou com Rafael, mais simples, mas com a cabeça erguida. Seus olhos encontraram os da irmã. Nenhuma palavra foi dita, apenas um silêncio carregado de histórias mal resolvidas. O juiz, um homem sério e meticuloso, iniciou a sessão. Estamos aqui para analisar a autenticidade e validade dos documentos apresentados, bem como para averiguar a possibilidade de fraude no testamento do Sr. Otávio Vasconcelos. Rafael fez sua exposição com firmeza. Apresentou a carta, o pendrive, o depoimento de Pedro, e solicitou que o cartório confirmasse a veracidade da assinatura digital do testamento anterior. Dr. Armando, do lado oposto, zombava. Meritíssimo, trata-se de uma clara tentativa de extorsão emocional. Esta jovem abandonou a família por anos. Não participou da vida do pai.
Agora, movida por ganância, volta com histórias fantasiosas e documentos falsos. Falsos. Rafael rebateu. Vamos deixar os peritos decidirem isso. O juiz assentiu. Solicitou a perícia completa nos 2 testamentos. No corredor, após a sessão, Verônica cruzou com Lívia. Você acha que isso vai trazer ele de volta? Não, respondeu Lívia. Mas vai impedir você de apagar quem ele realmente era, e quem eu sou. Verônica riu com sarcasmo, mas havia uma tensão nova em seu olhar. Uma rachadura. Naquela noite, Rafael recebeu uma ligação urgente. Doutor, é sobre o Pedro, disse uma voz do hospital. Ele foi encontrado desacordado na fazenda. Parece que alguém tentou invadir a casa. Está vivo, mas muito fraco. Lívia correu até lá, aflita. Encontrou o velho deitado, pálido, mas consciente. Foi, ela, murmurou Pedro. Disse que eu ia me arrepender. Lívia segurou sua mão com força. Você vai ficar bem, Pedro. Eu prometo. Ela não vai vencer. A raiva que antes era brasa, agora ardia como fogo. Se havia alguma dúvida de que Verônica era capaz de tudo para proteger sua mentira, agora ela havia desaparecido completamente. O salão do tribunal estava lotado. O burburinho do público misturava-se ao barulho dos jornalistas ajeitando câmeras e microfones. A disputa pela herança dos Vasconcelos já não era apenas uma questão familiar, era um espetáculo público. Na bancada de defesa, Lívia ajeitava os papéis com as mãos trêmulas. Ao seu lado, Rafael mantinha a postura firme, mas os olhos atentos não escondiam a tensão. Do outro lado, Verônica, impecável como sempre, mas visivelmente mais tensa, encarava o juiz com um sorriso que não alcançava os olhos. Ao lado dela, Dr. Armando gesticulava com arrogância, como se tivesse certeza da vitória. O juiz iniciou a audiência com voz firme. Hoje daremos continuidade à análise das provas apresentadas. A perícia documental foi concluída, e ouviremos os depoimentos finais das partes envolvidas. O silêncio caiu sobre a sala. Rafael levantou-se e se dirigiu à tribuna. Meritíssimo, após análise técnica e independente, a perícia concluiu que a assinatura presente no segundo testamento, o que exclui minha cliente, é falsificada. Além disso, o documento legítimo, registrado semanas antes da morte do Sr. Otávio Vasconcelos, encontra-se arquivado oficialmente no cartório do segundo ofício, sob número e data compatíveis com os registros do pendrive encontrado no cofre. Ele ergueu o pendrive diante de todos. Aqui está a cópia digital assinada por ele mesmo, com certificado eletrônico válido. E mais, a carta deixada pelo Sr. Otávio demonstra a clara intenção de proteger sua filha, Lívia, de qualquer tentativa de manipulação. Verônica mexeu-se na cadeira, inquieta. Murmurou algo ao ouvido de Armando, que apenas balançou a cabeça. Pela primeira vez, ela parecia instável. O juiz acenou para o técnico responsável, que confirmou. As assinaturas foram periciadas. A original, constante no primeiro testamento, bate com o padrão caligráfico do Sr. Otávio. Já a segunda mostra indícios claros de montagem e divergência gráfica. Sussurros atravessaram o salão. Verônica ficou pálida. Chamarei agora uma testemunha-chave, disse Rafael. Um antigo funcionário da família, que presenciou momentos cruciais na noite da morte de Otávio Vasconcelos. Entrou Pedro, amparado por uma enfermeira. Mesmo fraco, sua presença impôs respeito. O juiz autorizou que prestasse depoimento sentado. Senhor Pedro, começou Rafael, o senhor pode nos contar o que viu na noite da morte de seu patrão? Pedro respirou fundo, a voz ainda rouca. Eu vi a dona Verônica entrar no escritório do Dr. Otávio. Ele ainda estava respirando, mas muito fraco. Ela ficou lá dentro por mais de 1 hora. Saiu com uma pasta preta, nervosa. Dias depois, disseram que o testamento tinha mudado. Mas eu sabia que aquilo não era ideia dele. Ele me disse que ia proteger a filha dele, a dona Lívia. O tribunal ficou em silêncio.
Até os olhos mais céticos agora encaravam Verônica com suspeita. Rafael então fez seu último movimento. Meritíssimo, com base nos laudos, na carta escrita pelo próprio falecido, no vídeo testemunhal do Sr. Pedro e na documentação oficial do cartório, pedimos a anulação imediata do testamento fraudulento e o reconhecimento legal do testamento legítimo, garantindo à Sra. Lívia Vasconcelos os direitos que lhe foram originalmente destinados por seu pai. Dr. Armando se levantou abruptamente. Isso é um circo, meritíssimo. Essa testemunha está claramente manipulada. Essa jovem só quer fama e fortuna. O juiz interrompeu com voz severa. Dr. Armando, a defesa apresentou provas sólidas e documentadas. O tribunal decidirá com base nos fatos, não em gritos. Nesse momento, Verônica não conseguiu mais se conter. Levantou-se de forma brusca e gritou. Claro que ele queria tudo para ela. Sempre quis. Desde que aquela mulher entrou na vida dele, tudo mudou. E eu, a filha legítima, fui esquecida. Como se eu nunca tivesse existido. Silêncio. A plateia, estarrecida, observava enquanto ela respirava ofegante, percebendo o que acabará de fazer. O juiz apenas anotou calmamente. Fica registrado em ata o reconhecimento verbal da senhora Verônica Vasconcelos de que o pai possuía a intenção clara de beneficiar a requerente. A corte irá deliberar. Verônica sentou-se novamente, derrotada. Seu advogado sequer tentou recuperar o controle. A verdade estava clara, nua e dolorosa. Na saída do tribunal, Rafael olhou para Lívia com um meio sorriso. Mesmo que ainda falte a sentença oficial, você já venceu. Porque hoje, todo mundo viu a verdade. Lívia sentiu um peso sair do peito. O rosto banhado por lágrimas, mas agora de alívio. Eu só queria que ele estivesse aqui, para ver isso. Ele está. De algum jeito ele está. 3 semanas se passaram desde a audiência final. A cidade, que antes fervilhava com especulações e manchetes escandalosas, agora aguardava com ansiedade o veredicto do juiz. Para Lívia, cada dia parecia mais longo que o anterior. Apesar das provas claras e do colapso emocional de Verônica em público, a incerteza ainda a assombrava nas madrugadas silenciosas. Mas naquela manhã nublada, o telefone finalmente tocou. Doutora Lívia, aqui é da Vara Civil. A sentença foi publicada. O juiz validar o testamento original. Parabéns, a justiça foi feita. Ela não respondeu de imediato. A garganta apertada, os olhos marejados. Depois de tanto tempo sendo silenciada, apagada, desacreditada, finalmente, alguém tinha escutado sua verdade. Seu pai não havia mentido. E ela não havia lutado em vão. Rafael chegou poucos minutos depois, com um envelope em mãos. A sentença oficial, disse, entregando a ela o papel com um sorriso sincero. O juiz não só anulou o testamento fraudulento, como ordenou que Verônica seja investigada formalmente por falsificação e tentativa de obstrução de justiça. Lívia leu cada linha com atenção. Ali estava tudo. A anulação, a herança restituída, o reconhecimento de sua posição como filha legítima. Mas ao terminar, ela suspirou fundo e colocou o documento sobre a mesa. Sabe o que é engraçado? Disse. Agora que conquistei tudo isso, não sinto vontade de possuir nada. Rafael franziu o senhor. Como assim? Meu pai me deu muito mais do que dinheiro. Ele me deu coragem. Me deu voz. Me deu a certeza de que eu merecia ser ouvida. Isso vale mais que qualquer propriedade. Ele assentiu, respeitando a escolha dela sem questionar. Naquela tarde, Lívia visitou a mansão dos Vasconcelos pela última vez. Caminhou pelos corredores onde outrora fora invisível. Parou no jardim, onde brincava com o pai nos poucos momentos em que eram apenas pai e filha. O vento balançava as folhas como se cochichasse segredos antigos. Ela sorriu com melancolia. Em silêncio, deixou um envelope sobre a mesa da antiga sala de jantar. Dentro, havia uma carta escrita à mão, endereçada a Verônica.
Não carrego mais ódio, Verônica. Só pena. Você tentou apagar minha existência, mas tudo o que conseguiu foi revelar quem você realmente é. Não desejo sua ruína. Desejo que um dia você descubra o que é amar de verdade, sem precisar destruir ninguém para se sentir inteira. Ela saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a imprensa continuou noticiando o caso. Verônica foi convocada para depor e teve seus bens congelados até o fim da investigação. Sua imagem pública foi arruinada, e os convites para festas e colunas sociais desapareceram tão rapidamente quanto seu sorriso falso. Lívia, por sua vez, recusou entrevistas. Recusou também mudar-se para a mansão ou ocupar os cargos empresariais herdados. Ao invés disso, doou parte da herança a uma organização que cuidava de jovens em situação de abandono, a mesma onde sua mãe havia vivido antes de morrer. Com o restante, abriu um pequeno instituto jurídico gratuito para ajudar pessoas injustiçadas a terem acesso à justiça. Pedro, agora sob cuidados médicos, passou a viver com dignidade, amparado pela gratidão de Lívia. E Rafael, que estivera ao lado dela em todos os momentos, continuou ao seu lado, não apenas como advogado, mas como amigo, talvez algo mais. Havia tempo para o coração, afinal. Mas agora, sem pressa. Numa manhã tranquila, Lívia caminhou até o túmulo do pai. Levava nas mãos uma rosa branca e uma cópia da sentença judicial. Ajoelhou-se diante da lápide simples e com voz baixa disse: "Você cumpriu sua promessa, pai. E eu cumpri a minha. Ninguém mais vai nos silenciar." Colocou a rosa e o papel dobrado sobre a pedra. O vento soprou levemente, como se aprovasse. E por fim, Lívia se levantou, olhando o céu com um sorriso sereno. Ela havia vencido. Mas mais do que isso, ela havia renascido. A verdadeira herança que Otávio deixará não era feita de bens materiais, era feita de coragem, de dignidade e de amor silencioso. E agora, o mundo inteiro sabia disso.